Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo Dias, do canal Professor Oswaldo Dias, para mais uma aula. E hoje a nossa aula é de História e vamos falar sobre o Estado absolutista, para você ir bem em sua matéria aí de História e nas suas provas, nos seus trabalhos, enfim. Uma boa aula para que você seja aí agraciado com uma boa nota, logicamente. Se não entendeu, para o vídeo, volta, siga adiante e no final você deixa um coraçãozinho aí, um like, inscreva-se no canal e compartilhe para seus amigos que precisam ir bem na disciplina de História. Bom, o que é o Estado absolutista, professor Oswaldo? Eu respondo para você, meu caríssimo, minha caríssima aluna. Bom, é um Estado, né, que centraliza todo o poder político e econômico nas mãos de uma única só pessoa. Sim, geralmente um monarca ou um ditador. Sim, ditadores ainda nós temos espalhados pelo mundo afora, por incrível que pareça. Bom, a essência do Estado absolutista, desse tipo de governo, é que a pessoa que possui o poder absoluto, né, e ilimitado, ou seja, não tem limites para este governo, ela não está sujeita a nenhum tipo de contestações ou qualquer tipo de regulamentações, ou seja, de qualquer outro órgão ou instituições, porque ela é a própria instituição, mesmo que seja, né, judicial, ou seja, legislativo, religioso, econômico ou eleitoral, o poder absolutista, o monarca ou o autoritário, ou seja, ou o ditador, todos os poderes concentra-se em uma única figura, aquele que é o ditador ou aquele que é então aí o monarca. Bom, o Estado absolutista ele vai surgir ainda na Idade Média e o cenário socioeconômico daquele período era o regime feudal, ou seja, o sistema feudalista. Porém, para você entender, o feudalismo ele passava por certas crises, já questionava-se o porquê, né, do poder centralizava-se apenas nas mãos dos senhores feudais, ou seja, aqueles senhores que eram donos de grandes extensões de terras espalhadas pela Europa. Então, é no decorrer, presta atenção, é no decorrer dessa crise que o modelo econômico daquele período, que o modelo econômico capitalista tem seu início. Portanto, o capitalismo vai ter seu início com a crise do feudalismo, ou seja, os meios de produção, né, vai ter seu início ali. Bom, isso aconteceu por quê? Porque acreditava-se que naquele momento o feudalismo servia como um empecilho, ou seja, como uma barreira, como algo que atrapalhava o desenvolvimento econômico. Foi aí que começaram então a questionar este poder na mão de uma única pessoa e por que ele estava atrapalhando o desenvolvimento econômico político da Europa. Então, é durante, né, essa mudança que vai aos poucos acontecendo de forma gradual, aos poucos, nos modos de produção, que o poder, olha só, que o poder começa a ser centralizado nas mãos do rei, ou na mão dos reis, né? Então, os senhores feudais perdem forças políticas e econômicas, enquanto que as forças nacionais, ou seja, significa aí o exército, o poder bélico e os benefícios que eram concedidos, né, à nobreza passam a crescer cada vez mais, ou seja, a nobreza passa a ter então aí este poder que até então pertencia aos senhores feudais, que eram um empecilho para que pudesse ter o desenvolvimento. E é aí que surge então o início do modo de produção capitalista. Então é nesse contexto, meu caro aluno, minha cara aluna, né, entre os séculos 16 e 17, que nasce e vai se consolidar o Estado absolutista com o poder político e econômico ilimitado nas mãos dos monarcas. Olha só que interessante aí. Apenas, ou seja, esse poder, né, ilimitado que vai estar aí na mão dos monarcas. Mas para você entender, você fica se perguntando aí, mas tem uma questão na prova que eu não sei, professor. As características do Estado absolutista, não se preocupe, porque eu vou te entregar isso aí prontinho, só para você aí escrever nas suas respostas. Bom, as características do Estado absolutista, entre as principais características desse Estado, estão, anote aí para não esquecer, os reis, né, passam a decretar as leis, decidir problemas jurídicos, porque não havia constituição que pudesse contestar a vontade e ações deles.
ou seja, eles eram imunes a qualquer contestação. Eram eles responsáveis também por escolher o valor a ser cobrado nos tributos, ou seja, impostos para a população e também comerciantes. O rei, né, o monarca, ele vai controlar as forças nacionais, né, o exército, o poder bélico. Qualquer ação de poder bélico do Estado estava abaixo das vontades dos monarcas. Olha só que interessante. E aí você tem uma outra questão, a consolidação do Estado absolutista ao longo da história. Bom, o absolutismo, meu querido, existe, né, em várias formas em todas as partes do mundo, inclusive na Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, e na União Soviética, sob o poder do governo de Joseph Stalin, né, ou Joseph Stalin. A forma mais comumente estudada sobre o absolutismo é a monarquia absoluta, que vai se originar onde lá na Europa moderna, e foi baseada, né, nos fortes líderes, né, individuais dos novos estados-nação, que foram ali criados no rompimento da ordem medieval, ou seja, o poder desses estados estava intimamente associado ao poder de seus governantes. Para fortalecer ambos, era preciso algo. Era preciso o quê? Era preciso reduzir as restrições ao governo centralizado, ou seja, exercido pela igreja e pelos senhores feudais. Vejam só, a Igreja Católica, o poder que ela tinha juntamente com os senhores feudais. Então, ao reivindicar, né, a autoridade absoluta do Estado, né, contra tais restrições anteriores, né, o monarca, como chefe de Estado, ele vai exigir sua própria autoridade absoluta. Ele manda e desmanda, manda soltar, manda prender. No século XVI, para você ter uma ideia, o absolutismo monárquico, né, vai prevalecer em parte da Europa ocidental e vai ser aí difundido. Como vai ser difundido? Já nos séculos XVII e séculos XVIII. Você tem ali países como França, né, cuja a ideologia, né, ela vai se resumir ao governo de Luís XIV, né? Ou seja, o absolutismo ele existia, ou seja, mas tem uma variedade de outros países europeus, incluindo aí Espanha, Prússia e Áustria, né? Então você tem aí esses países também juntamente com a França, né? Então são eles que vão ditar as regras do poder absolutismo ou do poder absolutista, né? Que existe ali na Europa como um todo, ou seja, o grande poder centralizava na França, na Prússia e na Áustria, como eu acabei de citar, né? Não basta esquecer, a gente não tem que esquecer que Luís XIV viveu entre 1643 e 1715, né? Foi ele que forneceu a mais familiar, né, afirmação, né, do absolutismo, quando ele disse, né, eu sou o Estado. Aí você imagina que todo o poder passa por ele, tudo passava por Luís XIV. Aí você se pergunta, e os teóricos? Quem eram as pessoas, os filósofos que pensavam o absolutismo? Calma, já vou te falar para você. Bom, segundo alguns teóricos políticos, a obediência completa à vontade, né, de uma única pessoa é necessária para manter a ordem e segurança. E você vai conhecer quem são essas pessoas que pensavam e defendiam a esta maneira. Bom, a declaração mais elaborada dessa visão foi feita pelo inglês Thomas Hobbes, em seu livro O Leviatã, o grande monstro bíblico. Lembram-se disso? Hobbes vai dizer que o monopólio do poder também foi justificado com base em um conhecimento, né, presumido de verdade absoluta. Também foi avançando nesse discurso que Vladimir Ilyich Lenin, né, para defender a autoridade absoluta do Partido Comunista na Rússia após a Revolução Bolchevique no ano de 1917. E não podemos esquecer jamais dele, do grande pensador, aquele que escreveu o livro O Príncipe, que se você não leu ainda no ensino médio, o seu professor de filosofia vai mandar você ler, vai pedir para que você leia, porque provas, questões vão cair, ou de história, ou sociologia, né, vai cair sobre o Príncipe de Maquiavel. Maquiavel foi um dos principais, né, teóricos do absolutismo, ao fazer grandes observações dos conflitos que aconteciam entre os reinos, né, e os acordos que eram feitos
para agradar a burguesia e a nobreza, logicamente. Então, Maquiavel vai elaborar, né, a sua grande obra, O Príncipe, que era ali um estudo, que foi um estudo sobre um rei, né, que poderia conquistar o poder e mantê-lo. Nesse livro, Maquiavel está falando não da França, não da Inglaterra, da Áustria, ele está falando da Itália, porque a Itália era constituída por dezenas de reinos, né, dezenas de principados, melhor dizendo, né? E ele falava da figura do Estado italiano, então ele precisava de alguém para unificar esses principados espalhados pelo território italiano. Então é necessário que você também faça aí uma breve leitura do Hobbes, né, do Locke e também do Nicolau Maquiavel para você entender o absolutismo, para você entender da nossa aula de hoje, né, sobre o absolutismo, como é que se deu, o que é o Estado absolutista, para que você vá bem aí em suas atividades escolares no ensino fundamental ou no ensino médio. E se este conteúdo foi útil para você, a única coisa que eu peço é deixe um like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ajude a esse vídeo, esta videoaula de hoje, a chegar mais pessoas que precisam conhecer sobre o poder absolutista. Eu, professor Oswaldo Dias, fico por aqui e vejo você na próxima aula. Não esqueça, eu faço chamada, hein? Tchau!